Muito boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Ricardo e eu estou aqui para vos falar acerca do Evangelho, da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E eu quero ler com você um texto bíblico para esclarecer as nossas mentes e corações daquilo que precisa ser dito à nossa alma, aquilo que está dentro de nós. Pois o que nós precisamos é ser alimentados espiritualmente. Então vamos ao texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, que diz, vamos lá ao texto, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, ou melhor, versículo 3, no capítulo 6, verso 3, que diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Nós temos aqui esse texto bíblico, mas antes eu queria orar ao Senhor para que Ele fale conosco pelo seu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus eu quero te dar graças por estar aqui essa noite e poder ouvir a sua voz através da palavra de Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava minha mente e enche minha alma de alegria, de fé, de esperança, enquanto a sua palavra é pregada, é anunciada, cura corações, aviva almas e salva homens pecadores. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a unção e o poder do Espírito venha sobre nós. A minha oração, ó Pai, é que o Senhor venha, pois se tu não vier, o que ocorrerá, o que acontecerá? Absolutamente nada, Pai. Estaremos perdidos para sempre. Mas, ó Deus, rogamos ao Senhor, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e venha até nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e, ó Deus, lava-nos com o sangue de Cristo. E receba a oração em forma de palavras e que nesse momento as palavras sejam purificadas pelo sangue vertido na cruz, para que elas deixem de ser detestáveis e sejam agradáveis diante do Senhor, que é o Deus Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Antes de entrarmos no texto, eu quero falar para você um pouco de história, é claro, a história do cristianismo. Nós temos no século XVII a explicação da ciência por uma rainha chamada teologia. Exatamente o que eu disse. A rainha da ciência no século XVII era a teologia. A explicação para a ciência era Deus. E na verdade é Deus. Só que naquela época havia algo mais robusto, algo mais imponente no sentido de apresentação da teologia em respeito à ciência. Ou seja, Deus era a explicação para todas as coisas. E nós temos hoje, infelizmente, muitos ensinos que saem fora daquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia explica a Bíblia Sagrada. Então nós temos que correr para a Bíblia para entendermos o que ele tem a nos dizer. Falo isso porque a minha intenção é que nós, ao meditar no texto bíblico, voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação para aquele que todo crê, para todo aquele que crê no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando pregamos o verdadeiro Evangelho, a palavra que é ministrada
que é aquela que está registrada nos escritos bíblicos, se une ao Espírito Santo e provoca em seu ser mudança, transformação. E é isso que o homem precisa. Nós temos anunciado na Escritura Sagrada a queda do homem desde o início da criação. E a partir daquele momento, nós temos a pregação do Evangelho que traz a redenção. Então, este poder invisível que passa a ser visível quando os homens são transformados e suas ações são mudadas no sentido de hábitos diariamente, vemos o poder de Deus agindo nele. Isso é o Evangelho. A autoanálise quando aprendemos a Escritura e a conversão, andarmos segundo o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. Então, o que diz o texto que nós acabamos de ler? Se alguém ensina outra doutrina, a doutrina que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, escrevendo a sua carta, sua primeira carta, é que se alguém que ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, temos aqui uma única doutrina, que na verdade são várias dentro da Bíblia, porém, nós estamos aqui resumindo-a para que você e eu entendêssemos de maneira mais abrangente, para que a gente procure ficar somente nesse aspecto, pois existem muitas coisas que vamos aprender com a palavra de Deus se aprofundarmos cada vez mais. Mas falando nesse aspecto, para que você e eu entenda. Aquele que ensina, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Jesus disse é a doutrina correta. O que ele disse, o que foi expressado na Escritura, é a doutrina correta. Então, para que você e eu entenda o que estamos dizendo aqui, aquele que ensina outra coisa além do que Jesus Cristo disse, não somente ele como homem Deus, nascido de mulher, vindo ao mundo, crescendo, aprendendo cada dia os escritos bíblicos, e aí passou-se então a iniciar o seu ministério, e ele diz no início do seu ministério, Marcos capítulo 1, versículo 15. Então, quando falo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está ligado também ao que está escrito desde Gênesis até Apocalipse. Porém, falando sobre a sua apresentação no início do seu ministério, olha o que ele diz em Marcos capítulo 1, versículo 15. E já eu encerro. Veja bem. Versículo 15. Melhor, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo aquilo que está fora das palavras de Jesus Cristo é outra doutrina. A doutrina correta é o que Jesus disse. E nós temos duas doutrinas aqui que é a base da fé cristã: arrependimento e fé. Olha o que ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos dois verbos, arrepender e crer. Nós temos duas doutrinas, arrependimento e fé. Essas são a base do cristianismo. Quando um homem se converte a Deus verdadeiramente, ele une a doutrina que ele aprende, que é a palavra de Deus, com a piedade. O significado da palavra doutrina é princípios que fundamentam o sistema,
que no caso seria então a Escritura, a teologia, que sustenta esse sistema chamado teologia. As bases, nós temos doutrinas e elas são ensinadas para que possam fundamentar nossa fé e nossa crença em Jesus Cristo sempre seja cada vez mais aumentada dia a dia. Então você deve crescer em arrependimento. Você deve crescer em fé. Quando eu digo você, você e eu. Então nós temos aqui a palavra de Deus que nos diz, e a Bíblia explica a Bíblia. Nós devemos unir então a doutrina, aquilo que aprendemos, as doutrinas bíblicas, com a piedade. O que é piedade? Piedade é a virtude que oferece a Deus o culto que ele merece, a verdadeira adoração a Deus. Todos os dias, quando eu aprendo a doutrina, agora eu preciso praticar com um coração sincero, pois agora nós somos servos de Cristo e Ele é o nosso Senhor. Ele ordena e nós, por amor a Ele, o obedecemos. Pois o amor de Deus nos constrange de tal forma que a obediência a esse Deus que é justo, que é santo, que se ira e que também é amor, pois a sua misericórdia é demonstrada através do envio do seu Filho, chamado Jesus Cristo, para morrer pelos nossos crimes. Queridos, nós temos que pautar a nossa vida no arrependimento e na fé e crescer a cada dia. Se você teve uma experiência com Deus em 1998, ano de 2000, ano de 2010, e hoje você não está mais fazendo segundo aquela experiência que você não teve mudança. Não houve mudança em você. A mudança, ela acontece dia após dia. Todos os dias devemos ser transformados. Um indício da conversão cristã é que agora aquilo que faço de errado, nós temos o Espírito Santo nos exortando acerca daquilo que fizemos. Ele mesmo, no seu interior, ele diz: você errou. Você deve clamar a Deus, se humilhar e se arrepender do seu pecado. Interiormente, acende esta luz no coração. E agora, ele se envergonha, ele vai aos pés de Deus, que é um Deus justo e que pagou o meu e o seu pecado sobre a vida do teu Filho, Jesus Cristo. A ira deveria cair sobre nós, mas caiu sobre Jesus, pois vou dar um exemplo a você. Se você chega em casa e tem um assassino e ele acabando com os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, e nesse momento você vê na sua consciência, e claro que é isso que nós deveríamos fazer se acontecesse isso, pegaríamos esse homem, agarraríamos ele e o prenderia até que a polícia chegasse para levá-lo ao tribunal. E lá ele fosse julgado pelos assassinatos. Só que aparece o juiz naquele momento e ele diz: eu sou um bom juiz. E assim como sou um bom juiz, eu perdoo este homem. E esse juiz vai até o local, abraça o assassino e o libera. Qual é a sensação daquele familiar que foi injustamente acometido por esses assassinatos? Que o juiz é tão igual do que o próprio assassino. Nós estamos falando aqui de justiça. Se Deus perdoa você, simplesmente porque Ele quer perdoar, se não há nenhuma satisfação do assassinato que ocorreu, ou seja, o homem deveria pagar essa pena.
dos assassinatos que ele fez. O justo juiz daria a ele a verdadeira sentença de que ele deveria pagar por tudo isso que ele fez. Mas ele decide liberar. Se o Deus Santo, o Deus Justo, perdoa você e me perdoa simplesmente porque ele quer perdoar, ele deixa de ser um Deus justo. Ele precisa satisfazer a sua ira pelo assassinato que foi cometido, pelo pecado que foi cometido. E como isso acontece? A ira cai sobre Jesus Cristo. E agora, nós que entendemos que essa ira caiu sobre ele e ele nos perdoou porque nós cremos que Jesus Cristo pagou pelo nosso pecado, foi até a cruz e morreu e pagou as nossas transgressões, agora vivemos pela fé em Jesus. Por isso, Deus trata você e eu como justos. Nós não somos justos. O único justo é Jesus Cristo, pois ele, não tendo pecado e não cometendo nenhum pecado, pagou pelo seu e o meu erro, pelo seu e o meu pecado. Agora ele nos trata. Por causa de Jesus Cristo, ele perdoa, porque alguém teve que pagar, e Jesus Cristo pagou esse preço. Eu encerro dizendo, se você aprende a doutrina arrependimento e fé, e atrela isso à piedade, que é a verdadeira adoração a Deus, que é a comunhão com Deus no Espírito, e também reservando o seu tempo para buscá-lo e se arrepender dos seus pecados e clamar para que o Espírito Santo de Deus encha seu ser e o seu coração, e você passe agora a ter uma nova vida, novas afeições, novos desejos, de agora deixar de viver pela carne, viver pelo Espírito, em conhecer a Deus, em querer a Deus, em fazer a sua vontade, em obedecer a sua palavra